Saudações a todos. Estou neste momento com o professor Odir Zig Júnior. Professor Odir, que é graduado, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, com estudos em filosofia, estudos profundos em filosofia, religião e democracia. É um grande prazer receber o professor Odir aqui no nosso canal. E o tema de hoje diz respeito a um pensador muito importante para o direito. Eu me refiro a Agamben. Professor Odir, o que nós podemos pensar inicialmente a respeito de Agamben? Qual seria a espinha dorsal do pensamento deste filósofo? Bom, olá. Giorgio Agamben é um filósofo italiano, nascido em 1942, em plena atividade até agora, com inúmeros livros produzidos, que começa a sua produção tratando da estética da filosofia. Escreve alguns livros nesse sentido, alguns livros no sentido de fazer análises na religião, até que ele mergulha num tema que é muito caro ao direito, que é a política. Sim. Né? A se lembrar que Agamben foi aluno de Heidegger e é também o responsável pela obra do Walter Benjamin, em italiano. E quando ele mergulha nas suas análises políticas, ele meio que continua a obra de Michel Foucault. Interessante. Inclusive, Agamben é bastante conhecido por conta de um projeto teórico que ele iniciou há 20 e poucos anos, denominado Homo Sacer. O que significaria isso, professor Odir? Olha, ele recupera uma figura muito obscura do direito romano, o Homo Sacer, o Homo Sacro, que é sacro no sentido negativo. É uma figura que é matável, mas não sacrificável. Isso tem uma implicação importante. Uma vida que é matável, porém não sacrificável, é uma vida sem sentido, porque o sacrifício dá sentido à vida. Seria algo como se denomina de vida nua? Exatamente, a vida nua, mas uma vida nua sem sentido, não apenas a zoé, como diz o Michel Foucault. O Michel Foucault separa a zoé da bio, recuperando a dicotomia que já existia no pensamento grego, né? A vida nua como uma vida básica, natural, e a bios como a vida politicamente qualificada. Né? E claro, o Sacer, o Homo Sacer, ele está na vida nua, só que uma vida nua desprovida de sentido. Eu me recordo há algum tempo, quando escrevi a respeito da escravidão no Brasil no século XIX, e eu fiz, de certa maneira, um paralelo entre a concepção de vida nua que Agamben faz a partir do campo de concentração, em Auschwitz em especial, com o escravizado em território nacional sob a legislação do Império. Tem alguma coisa a ver ou será que eu fui além? Tem muita relação entre uma coisa e outra, porque se nós pensarmos, né, o que o Foucault já começa a apontar, o Agamben aprofunda, é justamente a politização da vida nua. Ora, essa politização significa o quê? Atribuir-lhe ou não sentido, né? E também, claro, porque não tornar esse corpo objeto da política, que é o que a escravidão faz. Sim, entendi. É muito interessante conversar com o professor Odir, haja vista os seus estudos profundos em Agamben, inclusive no mestrado e doutorado. Professor Odir, uma pergunta que às vezes me toma assim em vários momentos. Por que ler determinado autor? Então, diante desse questionamento, a minha pergunta para você, especialista, estudioso em Agamben e temas correlatos, é por que ler Agamben hoje? Bom, primeiro, por que não leríamos? Essa é a primeira indagação. Sim. Né? Primeira grande indagação, por que não leríamos? Não leríamos se quiséssemos ficar alienados em relação às questões da política atual. Eu não me refiro apenas à política partidária comezinha, mas à grande política. Agamben não teme enfrentar os grandes temas. Agamben enfrenta um tema, inclusive, que Foucault deixou para lá, a conceituação do poder soberano. Ele não se furta a essa discussão.
E nós, no campo do direito, nós temos que lembrar, nós tratamos o direito a partir de uma dogmática, esquecemos das questões etéticas, né? Esquecemos da fundação do poder, do fundamento do poder, que decide o Estado de Direito ou decide a exceção, né? No dizer do Carl Schmitt. Sim, sim. Professor Odir, o senhor poderia deixar aqui uma sugestão ou algumas sugestões de leitura, digamos, para aquele que se interessa nessa discussão e eventualmente gostaria de iniciar a leitura de Agamben? Há algum livro em especial, algum roteiro que poderíamos estabelecer, um fio de Ariadnes para conhecer este pensador? Olha, para essa questão especificamente, 2 livros são extremamente importantes. Vejo que você Na tem ordem, aí. eu estou com os 2 na mão. Um se chama Homo Sacer, o poder soberano e a vida nua. O outro se chama Estado de Exceção. Os dois são profundos estudos sobre essas questões. E vale a pena acompanhar porque Agamben é didático, embora seja muito profundo, embora ele especule profundamente de diversas questões, descendo a sentidos das palavras do antigo direito romano, ele é extremamente claro e didático. E ele se mostra também como um linguista, né? Sim. Ele, inclusive, os textos em grego e em latim que ele cita, é tradução dele mesmo. Tradução do próprio, recuperando o sentido original das palavras. Fantástico. Eu agradeço o professor Odir. É sempre um privilégio receber pensadores de grande envergadura aqui no nosso canal. Professor Odir, Muito obrigado. obrigado.